Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, muita alegria, esperança de que tudo vai passar e muita força, né? Então, para esta semana, para esta quinzena, na nossa aula de tecnologia, o nosso tema será energia. Então, o nosso material referencial é a aula do Centro de Mídias de Tecnologia, chamada E a Energia está lá em cima, só que não. Nosso objetivo para esta aula é compreender o Centro de Mídias, compreender esta aula do Centro de Mídias, então nós vamos fazer alguns apontamentos rápidos a essa aula, aprofundar o conteúdo da apostila também, que eles passaram, que vocês têm, e incentivar a uma reflexão pessoal sobre a aula. Então, fazer com que seja ampliado esse conhecimento e este estudo. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, que é um termo muito em alta nos dias de hoje, nós estamos falando de descarte consciente das coisas. Então, por exemplo, o ato de fazer uma coleta seletiva, fazer a reciclagem das latas de alumínio, a reciclagem do papelão, a reciclagem das coisas, é um ato de sustentabilidade. O pensamento ecológico, então, o pensamento de preservação do meio ambiente, fazendo uma integração entre o ser humano e o ambiente, também é um ato de sustentabilidade. Então, não é tanto ao ambiente quanto para o humano. É uma vida de equilíbrio entre o ser humano e a natureza. E isso vai se traduzir numa relação com esse meio ambiente. Então, como que o ser humano vai se portar com esse meio ambiente? Então, para fazer um reforço da aula dos professores do Centro de Mídia, formas de energia. Então, nós temos a energia mecânica. Vocês percebem que esse quadro de energia não está em português, deve estar em espanhol, se eu não me engano. Na pressa a gente colocou e não percebeu. Mas energia mecânica, então aquela energia do movimento das coisas. Energia elétrica, acho que é a mais comum que nós conhecemos. A energia térmica, pela queima de algum combustível. Energia luminosa, então a energia solar. Energia nuclear, famosa também, e energia química, reações químicas, por exemplo, uma pilha. Então, tudo está em constante transformação, já vai dizer o Lavoisier. Nada se cria, tudo se transforma. Então, nós transformamos o alimento que nós almoçamos em energia. Nós colocamos uma pilha no nosso controle para transformar aquela energia em movimento dos nossos personagens no videogame. Nós fazemos a energia de pedalar a bicicleta para se mover. Nós usamos a energia solar para esquentar algumas coisas, esquentar a água. Então, hoje em dia você vê projetos caseiros de energia solar para ter água quente em casa. Então as pessoas com uma placa de alumínio, uma placa de madeira, pintam de preto, colocam uma mangueira com uma certa densidade, com uma certa espessura, a água passa por ali, eles se aproveitam do calor do sol, então provavelmente não. Geralmente eles viram para o lado que mais bate sol, e aí eles conseguem ter água quente em casa de forma gratuita. Então é a humanidade se aproveitando dessas transformações a todo instante para propiciar uma vida melhor. Também é sustentabilidade. Pense assim, vamos imaginar, o quanto de gás essa energia solar vai economizar para uma família para fazer este aquecimento de água. Então agora no inverno, imagina você poder tomar banho quentinho sem usar o chuveiro.
o quanto que a conta de luz virá mais barata. Então são transformações. Então, aprofundando o que os professores do Centro de Mídia falaram, são transformações da matéria. Como que isso vai se demonstrar na sociedade? Então, nós vamos pegar esse lado da sustentabilidade, esse lado da energia, para olhar como que a sociedade se aproveita disso tudo. Então, a aula do Centro de Mídias foi uma aula mais expositiva no sentido de nós conhecermos as possibilidades. Agora que nós conhecemos, vamos dar uma olhada nas aplicações dessas possibilidades. Então, a sustentabilidade e a energia, elas vão desenvolver novas tecnologias. Então, hoje nós temos o Tesla, que é um carro elétrico. Essa sustentabilidade e esta energia, elas são pontos de partida para economias. Então, economias avançadas, então nós temos a Samsung, nós vamos ter tecnologia chinesa, japonesa, americana, isso aqui. Como que elas vão estar sempre à frente, oferecendo novas formas? Então, o celular que sai este ano, ele consome menos energia do que o celular do ano passado, então ele é mais econômico, a bateria dura mais tempo e você pode assistir mais filmes. Então, a concorrência vai te jogar a ideia de que, olha, do meu concorrente você vai assistir 2 filmes. Comigo você assiste 5 filmes. Poxa vida, olha só que beleza. Então a economia começa a se acelerar. Eu começo a ter um processo de otimização. Então você observa na Fórmula 1, você observa nos carros elétricos o sistema de reaproveitamento dos freios. Então quando o freio é acionado, há praticamente um dínamo, carrega uma bateria e essa bateria permite que o carro aumente a sua autonomia. Estão otimizando. E também eu tenho a reciclagem. Então, vamos imaginar, termina a vida útil de um celular, ao invés de descartá-lo no lixo, jogar no rio, fazer qualquer coisa, o que eu faço? Vou na loja, troco por outro. Eu ganho porque eu ganho um desconto. A loja ganha porque vende este celular para uma empresa que vai desmontar o celular e reaproveitar as peças. E ganha a natureza, que não vai ter metais pesados sendo jogado diretamente sobre ela. Então eu começo a ter um ciclo, ou um círculo também, podemos pensar assim, aonde os produtos vão e vêm. A ideia do Lavoisier. Então tudo está em transformação. Então lembrem-se, os recursos do nosso planeta, eles são limitados. Então, se esses recursos não estão em constante transformação, uma hora eles vão terminar e aí não tem muito mais para onde o ser humano correr. É o caso, por exemplo, do petróleo. O petróleo é um recurso finito. Como é que a humanidade vai fazer quando esse recurso se findar? Um outro exemplo dessas tecnologias, um outro exemplo de como isso acontece, são as lâmpadas. Não sei se vocês já perceberam que hoje em dia não é mais vendido a lâmpada incandescente. Então, o que acontece? Hoje algumas casas têm lâmpadas incandescentes porque tinham um estoque, ainda não queimaram. Mas hoje em dia a moda é a lâmpada de LED ou a lâmpada fluorescente. Qual que é a diferença principalmente da LED para incandescente? Como nós podemos ver aqui, consumo. Então, uma LED ela vai iluminar mais tempo, perceba ali, vida útil de 25.000 horas, contra 1.000 horas de uma incandescente. Então você coloca e esquece. Ela tem uma eficiência maior, ela consegue iluminar mais e custa menos. Então isto vai se traduzir em uma economia para quem compra no longo prazo. No primeiro momento ela pode parecer mais cara. Mas se você pensar que ela vai durar 25.000 horas e se você fizer a continha básica de pegar o preço, dividir pelas horas e ver o custo de hora de cada lâmpada, aí fica uma coisa praticamente
injusta a comparação. Então, se vocês perceberem, esse salto tecnológico, ou se vocês conversarem com o pai de vocês, esse salto tecnológico levou aproximadamente 15 anos. Então, nos anos 2000 era iniciado o processo da transição da incandescente para halógena e fluorescente. E 21 anos depois, a incandescente praticamente sumiu. E nós temos a LED tomando lugar e ajudando a natureza e ajudando a nossa natureza econômica. Consequências de toda essa tecnologia, consequências de toda essa otimização energética, permite o quê? Que nós tenhamos novos produtos. Então, aquela concorrência, aquele ciclo que nós falamos, se uma empresa fica parada, ela morre. O exemplo mais claro, PlayStation e Xbox. Se uma empresa ficar parada, a outra atropela, vai por cima e vende para todo mundo. Então eu tenho que estar sempre buscando novas tecnologias, eu tenho que estar sempre avançando e oferecendo um produto diferente. Eu tenho uma consequência mais econômica. Se você pega o consumo de um PlayStation 5 e o consumo de um Atari, vamos chutar bem assim, provavelmente o consumo será igual. Sendo que a qualidade gráfica de um PlayStation e de um Atari não tem nem comparação. Então nós temos um produto graficamente mais poderoso, um produto melhor acabado que a geração anterior, com eficiência ainda melhorada. Então essa torre aí resfria muito melhor do que resfriava o outro, então impacta no design. Faz com que esse mercado tenha um giro constante, é o chamado capital. Então lembrem-se sempre, quando falamos capital, nós estamos falando de dinheiro. Capitalismo é dinheiro. Capitalismo não é sistema econômico. Provavelmente nós teremos tempo de ver isto em filosofia. Nós temos socialismo, nós temos comunismo, nós temos liberalismo. Todos eles vão ter em alguma proporção a ação do capital. Esse dinheiro excedente do lucro. Então nós vamos aprofundar isso aí. Vão surgir novas oportunidades e vão surgir sem a reciclagem. Então, hoje em dia, para nós é muito tranquilo a ideia de reciclagem. De certa forma, nós já estamos acostumados a ir a algum lugar, vemos lá a latinha de reciclagem, jogamos a lata num lugar, papel no outro e tal. Mas há algum tempo isso não era assim. Então, os lixões viviam com muito problema disso, e hoje em dia essa reciclagem ela tanto é incentivada que ela gera até renda. Então qualquer lugar você sempre vai achar, qualquer show, evento, jogo, não sei o que, você sempre acha aquele pessoal que não está lá curtindo, está lá pegando as latinhas para vender e fazer um dinheiro. Então esse era o nosso aprofundamento, era a nossa explicação para um outro ponto de vista da aula do Centro de Mídias. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante, que vocês estudem, façam as atividades. Então, não só as atividades do Centro de Mídias, a nossa atividade do Classroom e a atividade dos outros professores também, para que a gente possa superar essa defasagem do estudo remoto, para que quando nós voltarmos para a nossa aula física, estejamos todos dentro do que é previsto, dentro do que é esperado para nós. Então, se não há mais dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, eu vou parando por aqui. Só lembrando que nosso plantão de dúvidas eu coloquei aqui de quintas, mas a coordenação me pediu para mudar, então nós faremos agora às terças-feiras, eu vou colocar no mural depois, das 11 às 11h45. Numa sala do Classroom só para o plantão de dúvidas, porque é um plantão para todos, então eu não consigo ficar em todas as salas. Eu fico lá, entre lá no plantão de dúvidas, você será muito bem-vindo. Venha bater um papo, venha tirar suas dúvidas, conversar um pouquinho
e vamos aprofundar nossos estudos. Então desejo a todos uma ótima semana, ótimos estudos, muita saúde a todos e a família de todos, e até breve.